Muita paz, muita felicidade. Estamos juntos para estudarmos a palavra de Deus. Tá certo? Eu te convido a permanecer conosco, porque você já aprendeu que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Tá certo? Então, nós vamos estar juntos aqui durante esse capítulo 2 do livro de 1 Reis, que foi escrito 1014 anos antes de Cristo, né, para esclarecer. Então, nós vamos iniciar falando do encargo de Davi a Salomão. Né, foi dado a ele alguns encargos e nós vamos estar estudando isso a partir deste livro, capítulo 2, 1 Reis. Né, fique comigo, porque Deus vai falar com você através desta palavra. Tá certo? Diz assim a palavra de Deus: aproximavam-se já os dias em que Davi teria que morrer, e deu ele então encargo a Salomão, seu filho, dizendo, aí a gente vai observar no versículo que quanto tempo Davi viveu depois de fazer rei a Salomão, não é dito, né? Às vezes a gente fica preocupado, mas provavelmente tem sido somente alguns meses. Então, tem algumas coisas que não ficou bem esclarecido, mas dá para a gente entender ou perceber. No versículo 2, fala que eu sigo pelo caminho do rei de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem. Então, aqui foi o conselho que ele já deixara, né, para Salomão. Os encargos de Davi não foram de uma pessoa privada e vingativa, mas sim um ato judicial de um grande ministrador, magistrado também, não é? Consciente de sua responsabilidade quando entrega o seu ofício ao seu sucessor. Maravilha. Versículo 3. Guarda os preceitos do Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e cumprindo os seus estatutos e os seus mandamentos e as suas leis e os seus testemunhos, da maneira que está escrito na lei de Moisés, a fim de que prospere em tudo o que fizeres e em que qualquer lugar que fores. Então, esse versículo, ele traz a instrução, né, de um pai para o filho, né, para o sucessor, aquele que iria assumir um cargo muito importante, tá certo? Então, aqui a palavra de Deus ela é bem clara. Nós precisamos entender, né, que Davi assinala a Salomão que o êxito, né, descansa somente em aderir, estar próximo e sujeito completamente à palavra escrita por Deus. E não mudou desde aquele tempo até agora. Então, o versículo 4 fala que para que confirme o Senhor a palavra que falou a respeito de mim, dizendo, se teus filhos tiverem cuidado em guardar o seu caminho, para andar fielmente diante de mim, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse, te faltará homem que se assente sobre o trono de Israel. A explicação desse versículo diz que, com efeito, Davi está dizendo que qualquer que se assenta no trono de Israel tem que aderir estritamente à palavra de Deus. Né? Sendo assim, ele deu este grande encargo no versículo anterior. Então, para assumir uma posição de honra, a pessoa tem que ser temente a Deus. Né? Então, isso aqui é um pressuposto muito interessante que a gente precisa entender. Né? Que Deus ele requer temor a ele requer que as pessoas busquem a Ele. Então, o versículo a seguir, que é o versículo 5, nós vamos entender aqui a forma que Deus vai falar, né, para aquele homem que estava assumindo aquela posição tão importante. E também sabes o que me tem feito, né, Joabe, filho de Zeruia, e o que fez os dois chefes do exército de Israel, e Abiner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os que eles matou, derramando sangue de guerra em tempo de paz,
e pondo sangue de guerra no cinto que trazia sobre os seus lombos e nos sapatos que tinha em seus pés. Então, aqui a gente observa que Davi está declarando o fato de que Joabe é um assassino, né? O que significa que ele estava manchando com sangue inocente, sangue que clamava ao céu por vingança. A gente vai encontrar isso no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 10. É interessante que no versículo 6 fala assim: farás, pois, com ele conforme a tua sabedoria, mas não permitas que desçam as suas cãs em paz à sepultura. Né? Então, o que esse versículo quer nos dizer? Que o Senhor, sem dúvida, havia dito a Davi a respeito do que se devia fazer contra Joabe. Foi dado o recado. Versículo 7, para com os filhos de Barzilai, hoje Leadita, porém, usarás de benevolência, e estarão eles entre os que comem na tua mesa, porque desta maneira eles se achegaram a mim, quando eu ia fugindo de Abisalão, teu irmão. Então, o versículo 7, né, como o Espírito Santo lhe deu instruções de julgamento a respeito de Joabe, também ele, aqui o Espírito Santo, dá instruções de bênçãos a respeito dos filhos de Barzilai. Né? Então, é interessante que um ancião que tinha ajudado a Davi, quando Davi estava em graves apuros, Davi nunca o esqueceu, né? O que confirma que o Espírito Santo, ele nunca esquece de nada, não é? Nem bom nem mal. Então, com exceção dos pecados que são lavados pelo sangue do Cordeiro. Quando você entrega teus caminhos ao Senhor, ele lança no mar do esquecimento, deles jamais lembrarão. Então, entregue teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Versículo 8. E eis que tens contigo também a Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim, o qual me amaldiçoou com horrível maldição no dia em que fui a Manai. Entretanto, ele desceu a me receber junto a Jordão, e eu lhe jurei pelo Senhor, dizendo: não te farei morrer à espada. Agora, porém, não o tenhas por inocente, porque homens sábios e saberás o que deves fazer com ele. Farás para que desçam as suas cãs com sangue à sepultura. Não é? Aí a explicação desse versículo vai nos entender, dá-nos a entender que as palavras de Davi não foram inspiradas pela malícia nem a crueldade, mas sim por amor ao reino de Deus. Então, esses homens assim chamados ao julgamento, eles não tinham interesse algum por Deus, né? Nem sequer pelos caminhos do Senhor. Então, portanto, tinham que ser tratados conforme seus feitos. Então, ou eles causaria graves problemas, né? E muito em breve. Então, aí Deus deu instruções a Salomão como trataria com aquele homem, né? Aí nós vamos falar agora da morte de Davi, que é a partir do versículo 10, que diz assim: e Davi, enfim, dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Então, assim, esse versículo, ele dá-nos a entender que morreu como um dos maiores homens de Deus, né? Pois outra sim não havia existido. Esse versículo 10 é muito interessante, que a gente entende que em algumas situações ele no caso Davi, exerceu o ofício de profeta, sacerdote, rei. Então, Davi era um tipo de Cristo, né? Nós já falamos anteriormente, e seu sucessor em última instância seria chamado Filho de Davi, não é? E logo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, apesar dos pecados que Davi cometeu, faltas, fracassos, né, o coração dele sempre estava voltado para Deus. Então, o seu nome primeiro nome humano no Novo Testamento, como nós já falamos anteriormente, como você vai ler Mateus 1, né? E também o último nome de um ser humano na Bíblia Sagrada, que a gente vai observar em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 16. Então, durante a grande idade do reino vindouro sobre o Senhor Jesus Cristo, Davi uma vez mais governará a Israel em toda a sua glória, né? Então, fará cumprir as grandes profecias que lhe foram dadas por Natão, profeta. Então, essa é a explicação desse versículo 10. Então, nós vamos para o versículo 11, de 2 Reis, onde Deus continuará falando comigo e com você.
E o tempo que reinou Davi sobre Israel foi de 40 anos em Hebrom, reinou 7 anos em Jerusalém, reinou 33 anos. Né? Então, na idade do reino vindouro sobre Cristo, ele reinará em Jerusalém por 1000 anos. Né? Você vai entender isso, que é o reino milenar, que a gente tanto fala. Versículo 12. E se assentou Salomão sobre o trono de Davi, seu pai, e o seu reino se estabeleceu firmemente. Versículo maravilhoso, esse versículo 12, né? Então, como Davi era um tipo de Cristo, que trouxe salvação a Israel e ao mundo, então, do mesmo modo, Salomão é um tipo de Cristo que reinará sobre um reino estabelecido. Então, esse versículo 12, ele fala que com todos os inimigos derrotados no que se conhece como a idade do reino, não é? Então, ou o reinado milenar. Então, entretanto, sempre se tem que recordar que Davi e Salomão eram somente tipos, né? E até, por assim dizer, tipos pobres, débeis, humanos, que em última instância sempre fracassaram. Entretanto, né, a quem eles assinalavam, o Senhor Jesus nunca fracassou, ele de fato nunca fracassará. Então, Salomão tinha possivelmente cerca de 20 anos de idade quando assumiu o trono, ainda muito novo, mas com muita responsabilidade sobre os seus ombros. A partir do versículo 3, nós vamos falar de Adonias, quando ele é executado. Então, Adonias, filho de Agite, foi a Betseba, mãe de Salomão, e ela lhe disse, é de paz tua vinda? E ele respondeu, é de paz. Mas olha a explicação do versículo. Frustrado em seu próprio propósito de assumir o trono, você lembra disso? Por meios diretos. Então, Adonias e seus conselheiros recorreram à intriga e sutileza pela assistência de Abisag. Então, ele espera obter o que seus carros e cavaleiros tinham fracassado. Então, querer usurpar, tomar na marra o poder, usando subterfúgios. Olha o que acontece com a pessoa. Versículo 14, a seguir. E disse ele, tenho uma coisa para te dizer. E ela respondeu, fala. Então ele disse, tu sabes que meu era o reino e que sobre mim tinha todo Israel? Posto o olhar para que eu reinasse, mas foi traspassado o reino e veio a ser de meu irmão, porque da parte do Senhor era dele. Esse versículo ele fala que o meu, né, é enfático em sua posição. Assim também o meu, impregnado um pouco antes, né, de fato essas declarações elas não foram corretas, né, da parte desse cara. Então, de todos os modos, este versículo demonstra que Adonias não tinha renunciado às suas pretensões no trono. Né? Se ele não pode conseguir de uma maneira, ele tentaria de outra maneira. A gente observa aqui nas falas dele, né? Então, quando ele disse que o trono era de Salomão, da parte do Senhor, só o disse para apaziguar a Batseba. Então, de fato, ele não acreditou em tal coisa. Então, o coração dele ainda estava com planos negativos. Aí o versículo 16 diz que agora, bem, vou te fazer uma petição. Para você ver. Não me faças voltar envergonhado o rosto. E ela, de novo, lhe disse, fala, agora bem. Né? O versículo 17. E ele, pois, disse, rogo-te que fales com o rei Salomão, porque ele certamente não te rejeitará, para que me dê a Abisag, a sunamita, por mulher. Olha a explicação desse versículo 17. Como marido da viúva do finado monarca Abisag, e como irmão maior, Adonias poderia disputar o trono por Salomão quando pediu por Abisag. Revelou-se o seu propósito e manifestou a sua traição. Né? Então, que é assombroso que Batseba parece não estar a par dessas insinuações. Olha como o coração do homem é mau. Né? Observa para você ver o que ele estava tramando. Né? Olha para você ver. Que terrível. Versículo 18. Ao que disse Batseba, bom, eu falarei ao rei por ti. Versículo 19. E entrou Batseba, onde estava o rei Salomão, para falar com ele a favor de Adonias, e se levantou o rei a recebê-la.
e se inclinou ante ela e logo se assentou no seu trono e fez por uma cadeira para a mãe do rei, e ela se assentou à sua direita. Versículo 20. Então ela disse: venho te fazer uma pequena petição, não me faças voltar rejeitada. E lhe disse o rei: pede, minha mãe, que não te farei voltar rejeitada. Versículo 21. E disse ela: seja dada a Abisag, a sunamita, por mulher a Adonias, teu irmão. Então, vamos para a explicação desse versículo 21. Então, possivelmente, ela pensava que se mantinha os fios da história de amor em suas mãos, que seria uma coisa pequena para Salomão fazer com que esses formosos amantes sejam felizes. Então, ela parece ser ignorante dos motivos reais de Adonias. Quem conhece o coração do homem, só Deus. Versículo 22. Mas o rei Salomão respondeu e disse à sua mãe: e com que propósito pedes a Abisag e a sunamita para Adonias? Pede antes para ele o reino, visto que é meu irmão maior? Sim, para ele, e para o sacerdote Abiatar, e para o Joabe, filho de Zeruia. Olha a explicação do versículo. Então, imediatamente, Salomão se deu conta da estratégia que Abiatar e Joabe eram cúmplices desta alta traição, porque precisamente era isto que estava acontecendo, pois se alguém se casasse com a esposa do rei anterior, concedia a tal pessoa uma reclamação ao trono, e é exatamente o que Adonias estava tentando fazer. Mas aí Deus não deixou, porque Deus era com Salomão, Deus revelara para Salomão aquele plano. Que coisa terrível, não é? O versículo 23. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo: assim faça comigo Deus, e mais ainda, se não é verdade que Adonias falou isto contra a sua própria vida. Versículo 24. Agora, pois, vive o Senhor, que me constituiu rei e que me tem feito assentar sobre o trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como o prometeu, que hoje mesmo será morto Adonias. Versículo 25. Enviou, pois, o rei Salomão por mão de Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele e o matou. Então, aqui a gente observa que isto era o reto e justo nos olhos de Deus. Se Adonias tivesse seguido o seu caminho, que de passagem foi inspirado por Satanás, que a gente observa isso claramente, ele teria seguido a procurar o trono, matando a Salomão, que era o escolhido de Deus. E, além disso, teria matado a Batseba e todos os outros ao redor do trono. Então, Israel havia de repente se transformado no inferno, mas Deus não permitiu. Então, a gente vai para o versículo 26, que vai falar de Abiatar retirado do sacerdote. E ao sumo sacerdote Abiatar lhe disse o rei: retira-te para Anatote, os teus campos, porque és digno de morte. Mas neste dia não te farei morrer, porque levaste a arca de Deus, o Senhor, diante de Davi, meu pai, e porque padecestes em tudo o que padeceu meu pai. Versículo 27. Assim lançou fora Salomão Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor falou a respeito da casa de Eli em Siló. Então, a explicação desse versículo, ela fala o seguinte: essa demissão de Abiatar do sacerdócio foi um cumprimento definitivo da eliminação da casa de Eli. Aqui temos o cumprimento da rejeição de Deus da casa de Itamar. A gente vai encontrar isso em 1 Crônicas 24 e 3. Se você for ler, você vai encontrar essa explicação, essa mesma fala. Então, a qual Eli pertenceu e o restabeleceu do sumo sacerdócio da linhagem de Eleazar, que já há muito tempo fora predito, também baseado em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 31 a 35. Então, aqui, a partir do versículo 28, Joabe é executado. E chegou a Joabe a notícia disto, porque Joabe se desviara seguindo Adonias,
bem que não se desviou, seguindo Abisalão. E Joabe fugiu ao tabernáculo do Senhor e se agarrou às pontas do altar. Então, aqui a gente observa que a sua ação é evidência certa de sua culpa. Então, acredita-se que Joabe havia sugerido a Adonias o plano de matrimônio com Abisai, os falsos amigos, né? Cuidado com os falsos amigos, cuidado, muito cuidado. É um perigo quando a gente não tem verdadeiros amigos para nos aconselhar. Aí a palavra fala no versículo 29, e foi dito ao rei Salomão que Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e que estava ao lado do altar, e enviou Salomão a Benaía, filho de Joiada, dizendo, vai e arremete contra ele. E Benaía foi ao tabernáculo do Senhor e disse, assim diz o Senhor, sai daí. Mas ele respondeu, não, mas aqui mesmo morrerei. E Benaía trouxe a resposta ao rei, dizendo, assim tem dito Joabe, assim me respondeu. Né? Então, esse versículo 30, a explicação é a seguinte, Joabe tinha tido o privilégio de estar associado, né, e muito de perto com o maior homem de Deus no mundo, então, nesse tempo, Davi. Em certo sentido, ele era na igreja, mas não da igreja, então, precisamente como milhões na atualidade. Ele conheceu o Davi de Deus, mas, na realidade, não conheceu o Deus de Davi. Ele conheceu o caminho, mas não tinha vontade de andar no caminho. Portanto, no último momento, ele parece ter posto a sua esperança no altar, quer dizer, a cruz. Então, se for por superstição ou pela sinceridade, somente o dia do juízo o declarará. Eu espero que tenha sido em sinceridade. Não é? Vamos para o versículo 31. Então lhe disse o rei, faz como ele mesmo tem dito, e te lance sobre ele e sepulta-o para que tire de sobre mim e de sobre a casa de meu pai o sangue inocente que derramou Joabe. Aí a explicação desse versículo 31 fala que Salomão, a propósito, acreditou que a culpabilidade do sangue contra a Joabe estava sobre ele e a sua casa, enquanto que o sangue de Abner e de Amasa ficaram sem vingança. Então, na verdade, é que a lei judaica imperiosamente demandava a morte de Joabe, e ao anular teria sido violação de toda a lei, e poria em perigo o trono e o povo. Aí o versículo 32 continua falando, assim o Senhor fará voltar o seu sangue sobre sua cabeça, visto que atacou a 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi soubesse, ou seja, Abner, filho de Né, chefe do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Então, essa explicação do versículo 32 diz que Salomão pensa nas suspeitas injustas que estes crimes lançaram sobre seu pai. Versículo 33, volte, pois, a ser derramado o sangue deles sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua linhagem para sempre, mas sobre Davi e sobre a sua linhagem e sobre a sua casa e sobre o seu trono, haja paz para sempre da parte do Senhor. Então, o que esse versículo 33 quer nos dizer? Que se tivesse sido verdadeiro o arrependimento da parte de Joabe, naqueles anos de início, a misericórdia lhe teria sido mostrada exatamente como tinha sido mostrada a Davi com respeito ao assassinato de Urias. Então, entretanto, não havia arrependimento na conversa de Joabe, portanto, a lei tem que tomar o seu curso. Certo? Versículo 34. Subiu, pois, Benaía, filho de Joiada, e o atacou, matando-o, e foi sepultado em sua mesma casa no deserto. Então, esse versículo 34 fala que assim como morreu Joabe, não em uma batalha lutando contra os inimigos do Senhor, mas sim como um traidor, né, ao seu reino e ao Senhor. Versículo 35. E o rei pôs a Benaía, filho de Joiada, em seu lugar, sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei no lugar de Abiatar. Então, vamos agora para o versículo 36, a seguir, que fala, Simei é executado. Então, o rei enviou e chamou a Simei, e lhe disse,
edifica uma casa em Jerusalém e habita nela, e não saia dali para nenhuma parte. O que quer dizer esse versículo? Onde podia estar sob vigilância e onde a sua influência sinistra com os homens de Benjamim estaria neutralizada, né? Versículo 37. Porque o dia que saíres e passares a corrente de Cedron, sabe que seguradamente morrerás. O teu sangue recairá sobre a tua cabeça. Então, aqui, a explicação do versículo 37 diz que Simei não podia dizer que não tinha sido suficientemente divertido, né? Versículo 38. E Simei respondeu ao rei: justa é esta ordem, conforme tem dito o rei meu senhor, deste modo fará o teu servo. E habitou Simei em Jerusalém muitos dias. Mas aconteceu que, ao fim de 3 anos, fugiram 2 servos de Simei, indo a Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e avisaram a Simei, dizendo: eis que os teus servos estão em Gate. Então se levantou Simei e aparelhou o seu jumento e se foi a Gate, a Aquis, em demanda de seus servos, de maneira que Simei se foi e trouxe de Gate para si os seus servos. Aí a explicação desse versículo 40 diz que foi a Gate com os olhos abertos e nada além de ser uma grande provocação, tal como uma brincadeira e um ato de rebeldia, pois tem que dar-se conta por sua saída, né? Versículo 41. Informaram a Salomão como tinha ido Simei de Jerusalém para Gate e já tinha retomado, né? Mas aí a proposta Salomão tinha a Simei sob vigilância, né? Versículo 42. Pelo que enviou o rei e chamou a Simei. Ele diz: não te juramentei eu pelo Senhor e te protestei, dizendo: no dia em que saíres e andares a qualquer parte, sabe que seguramente morrerás? E tu mesmo me respondeu: justa é esta ordem, obedeço. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem o mandamento que eu te dei? Né? A explicação do versículo 43. Ao que parece, por respeito ao que aconteceu a Adonias e a Joabe, que Simei teria se dado conta que Salomão seriamente tinha a intenção de lhe havia dito. Mas, obviamente, a sua arrogância lhe fez que pensasse de outro modo. Né? Versículo 44. Disse, além disso, o rei a Simei: tu bem sabes, né? Tu bem sabes toda a tua maldade, pois o teu coração reconhece que fizestes para com Davi, meu pai. O Senhor, pois, faz recair a tua maldade sobre a tua própria cabeça. Então, esse versículo quer dizer que, segundo essas palavras, Salomão está fazendo cumprir a palavra do Senhor quando pronunciava a morte sobre Simei. Versículo 45. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será estabelecido diante do Senhor para sempre. Né? O que quer dizer essas palavras do versículo 45? É que é inconcebível que Salomão houvesse dito essas palavras, como se fosse isso, de iniciativa própria, ou a prática agressiva, ou rancor, ou a crueldade. As palavras são aquelas que alguém que está seguro de que ele está fazendo o trabalho de Deus. Né? Versículo 46, para terminarmos. Então o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e lhe atacou, e deste modo morreu. E assim o reino foi confirmado na mão de Salomão. Então, a explicação do versículo 46 diz que este versículo declara a aprovação pelo Espírito Santo das ações de Salomão com respeito a Joabe, Abiatar e a Simei, porque diz: e assim o reino foi confirmado na mão de Salomão. Que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo nesses dias terríveis que estamos vivendo. Né? Que a palavra de Deus ela possa permanecer em nossos corações, em nossas vidas. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Um grande abraço, felicidade, muita paz e prosperidade para você e toda a sua